para todas e todos. Eu vou compartilhar aqui rapidamente a tela. Peço paciência de vocês para acompanhar essa exposição, que vai aí durante uns 45, 50 minutos. Depois a gente faz a nossa conversa, como da última vez. Hoje a gente termina de apresentar esse livro sobre o qual eu comecei a conversar com vocês na nossa última aula. Nietzsche e la Filologia Clássica, do Rafael Gutiérrez Girardot, de 1966. Eu mandei para vocês um PDF, ele está disponibilizado também numa pasta do Google Drive. Eu vou colocar a referência, o link dessa pasta também na descrição do vídeo, que vai ser disponibilizado no YouTube. Então, se alguém não tiver acesso, basta procurar por lá. Mas vocês vão ver que, abordando o final desse livro, a partir ali da terceira parte do livro, eu vou me concentrar no que ele propõe de reflexão sobre a relação entre Nietzsche e Demócrito. Tá? Essa terceira parte, então, é dedicada a isso, a refletir sobre uma abordagem integrada de fenômenos que, na modernidade, foram separados. E o autor menciona isso pensando no nascimento da tragédia a partir do espírito da música. É um livro de 1872 do Nietzsche, em que vários dos temas abordados pelo autor com base nos escritos filológicos anteriores se combinam no que vai ser uma crítica à racionalidade de base socrático-platônica, em termos da sua entrada numa manifestação estética, que é a tragédia grega, de certa forma influenciando no que uma cosmovisão trágica, pessimista, dionisíaca, corajosa no sentido de enfrentar uma condição vital extremamente complicada, acaba por sentir esses efeitos de um que o Nietzsche chama de um socratismo, e que na verdade é uma espécie de otimismo da razão. E na leitura que o Nietzsche faz, isso tem efeitos destrutivos, no final das contas, sobre uma cosmovisão, que é a cosmovisão encarnada na tragédia, mas que está presente também em filósofos como Heráclito, outros em menor grau, mas sobretudo Heráclito. E o que ele propõe então nesse livro é essa análise integrada de fenômenos separados pela modernidade. Que fenômenos? Aspectos antropológicos, então fisiológicos, naturais, no sentido de physis, religiosos, no culto a Dioniso, e também estéticos, na criação da tragédia, pensando aí em termos musicais, ritmo, metro, tom, etc. Esse é um aspecto que esse livro aborda também e que eu não vou trazer tanto, mas que poderia ser trazido. Tá? Em todo caso, no nascimento da tragédia, a gente tem ali uma cosmovisão filosófica que tenta compreender esse fenômeno, que é, vamos chamar assim, a ascensão e queda da tragédia, tanto na antiguidade com Ésquilo, Sófocles e Eurípides, quanto na modernidade, sobretudo com a ópera wagneriana, em termos de um embate ali entre um impulso para a verdade, numa chave da ciência, e um impulso para a manifestação artística, uma expressão da subjetividade, numa chave de intuição, como dois impulsos antagônicos. E eu faço aqui um parêntese muito breve para esclarecer algo acerca desse livro que eu escrevi há um tempo. Ele saiu com o título de Origens do Drama Clássico na Grécia Antiga, em 2022, pelas edições Loyola. Foi um trabalho que eu originalmente escrevi como dissertação de mestrado, e no qual eu justamente tento entender de uma perspectiva filológica o surgimento do drama na Grécia Antiga, tentando fazer algo que o Nietzsche aponta ali no Nascimento da Tragédia, que é compreender esse fenômeno mais amplo,
o drama incorpora não só a tragédia, mas também o drama satírico, a comédia. Em alguma medida, os próprios ditirambos têm um aspecto dramático, a partir de elementos políticos, religiosos e estéticos. Então, nesse trabalho, eu acabo trazendo uma reflexão sobre Solon, né, que é um autor importante ali para pensar não só a filosofia, mas também as leis, a política na Atenas do período arcaico. Depois o tirano Pisístrato, os filhos deles, os Pisistrátidas, todo o movimento de enfrentamento que eles sofrem no final do período da tirania, com a atuação de Clístenes e o que é considerado normalmente o início da democracia ateniense, como esses aspectos políticos vêm de mãos dadas com várias manifestações religiosas envolvendo a figura de Dioniso, mas também a de Apolo, a de Atena, dentro de um uso, vamos chamar assim, político da religião, e no meio desse embate de forças que surgem manifestações poéticas com aspectos dramáticos que pouco a pouco vão se consolidando como tragédia, comédia, drama satírico. E essa então é uma dissertação, né, que saiu publicada aqui em formato de livro, em que a presença de Nietzsche é perceptível em alguns momentos, mas, digamos, a inspiração, sobretudo, ela é profundamente nietzschiana. Então, aproveitando só para fazer esse esclarecimento. Na apresentação de hoje, a gente vai então se concentrar nisso que é o interesse do jovem Nietzsche por Demócrito, como um dos pré-platônicos que lidaram de forma corajosa com o pessimismo, costurando as dicotomias entre arte e ciência, ideia e matéria, etc. Daí a importância a qual nós já aludimos da leitura que o Nietzsche faz da obra intitulada História do Materialismo, do Langa. Uma obra que tinha saído há pouco tempo. O Langa é um pensador, um filósofo kantiano, que escreve aí uma história do materialismo na qual Demócrito desempenha uma função bastante central. Uma ideia para um curso futuro é pensar aí nessa recepção moderna do materialismo antigo, se a gente quiser, do atomismo antigo. Eu conversava sobre isso com o Bruno, né? O Sérgio sugeriu a leitura da tese do Marx, em que ele compara o atomismo de Demócrito com o atomismo de Epicuro. Tá aí uma ideia para um curso futuro, tá? Pensar nessa recepção moderna do atomismo antigo, repertoriando autores que Marx tenha lido, que o Langa tenha usado, que Nietzsche tenha usado. Só isso já dá aí muito pano para manga, né? Então fica como uma ideia futura. Mas eu cito aqui uma passagem então do Gutiérrez Girardot, em que ele vai dizer o seguinte: Basta un ejemplo para ilustrar el estilo de filosofía de la naturaleza de Nietzsche, que sienta sus bases en los escritos filológicos y luego, al contacto con el positivismo, se desarrolla en Humano demasiado humano como discusión metafísica. La revaloración de la vida, la protección de la misma contra todo valor aparente y falsificador, lleva a Nietzsche a descargar y batear la vida tan radicalmente que al fin de ella solo queda la vida pura, la carencia total del valor, el vacío. La vida por la vida misma, el puro instinto de existir, es lo que Nietzsche llamó la inocencia del devenir, physis, y que él contrapone al orden moral del mundo kantiano, que fue el fundamento de la concepción de la tragedia en Schiller. El vocablo contrario a inocencia es culpa. La palabra pertenece al círculo temático de la causalidad y en la filosofía de la naturaleza de los presocráticos se llama aitía, que la Ilustración tradujo por causa. Pero en Demócrito y en Leucipo, a quienes Nietzsche debe la incitación, aitía no es la causa reflexiva de las ciencias naturales, sino la necesidad del devenir, la fatalidad del mismo, que se convierte en inocencia, pues el devenir que acontece según aitía, el nacimiento que tiene una aitía es una necesidad, una fatalidad que anula la culpa, puesto que fatalidad excluye culpabilidad, autoría
liberdad. La haitía del fusen, del devenir, es de tal modo simplesmente la inocencia del devenir. É um trecho longo, mas muito interessante porque ele aponta aí uma série de propostas que a gente encontra em Humano Demasiado Humano, como, por exemplo, essa de uma radical irresponsabilidade. É óbvio que é um exercício filosófico que o Nietzsche está propondo aí, ele, salvo engano, não quer levar isso de fato, né, a ferro e fogo, mas uma certa irresponsabilidade possível de todas as pessoas pelos seus atos, caso nós sejamos capazes de remontar as causas que as levaram a executá-los. Isso é, se a gente é capaz de compreender que, dada a constituição física de um determinado sujeito, as condições de vida que eles foram submetidos, às vezes violências, traumas, enfim, uma série de aspectos aí vivenciais porque ele passou numa situação específica em que, às vezes submetido à pressão, à fome, a uma série de, digamos, condicionantes do seu ato, ele é levado a cometer um determinado crime, uma determinada infração. De uma perspectiva que remonta todos esses fatos e volta lá atrás até, digamos, a última motivação que o levou àquele ato criminoso, aquele ato de infração, não haveria como se falar de culpa, porque todos esses aspectos externos teriam sido os responsáveis por fazer com que esse agente confluísse para a ação que ele executa, sem que ele tivesse propriamente liberdade para dizer vou agir assim ou não vou agir assim. É como se o cérebro, aspectos fisiológicos diversos, aí a gente pode pensar em hormônios, tivessem de certa forma reagido a circunstâncias externas que têm por resultado um determinado modo de ação. Tudo isso para dizer então que, concebido em termos estritamente fisiológicos, a ação humana potencialmente perde o seu caráter moral. Porque a ação humana é reação, que tem no homem ali uma espécie de mediador, por meio do qual essa ação se concretiza, mas que não é ele mesmo o responsável por decidir que sim ou decidir que não. Em termos de interação, de aspectos fisiológicos, ele simplesmente reage como como é esperado que alguém formado daqueles mesmos elementos, naquelas mesmas condições reagisse. Tá? Daí essa ideia de uma inocência do porvir, de uma inocência do que vem a ser, nessa chave propriamente fisiológica. E, segundo o que então o Gutiérrez Girardot sugere, isso é, digamos, uma herança do pensamento nietzschiano, que, salvo engano, não tem lá também muitíssimas consequências depois, mas que está, sim, marcadamente expresso em várias passagens da obra dele, de um traço que se encontra em Demócrito. Tá? Demócrito e Leucipo, esses dois precursores, por assim dizer, da teoria atômica, da teoria do átomo. Eu faço aqui muito rapidamente essa pequena revisão só para mencionar o seguinte para vocês, para a gente ter em vista em que consiste essa discussão sobre Demócrito e a que ele está respondendo quando ele compõe a sua obra, escreve a sua obra lá no final do período arcaico da Grécia Antiga. Na leitura que o Nietzsche faz, tanto na filosofia na era trágica dos gregos, quanto no curso sobre os filósofos pré-platônicos, ele reserva um lugar especial para o Anaximandro de Mileto. Quem tiver interesse em saber mais sobre o Anaximandro, tem um vídeo lá no canal sobre especificamente esse autor, mas o que me interessa aqui
porque justamente interessa ao que o Nietzsche vai fazer, segundo a argumentação do Gutierrez Girardot, é entender que para lidar com um problema clássico desses fisiólogos da antiguidade, Tales e outros, ele vai recorrer a uma categoria que é o apeiron, para pensar como é que nós, seres humanos, face a uma realidade sempre mutável, em constante transformação, conseguimos depreender dessa realidade algum tipo de conhecimento que, de certa forma, nos permite entender que as coisas surjam e morram, né? Nasçam e morram, surjam e desapareçam. E a categoria proposta pelo Anaximandro, naquilo que Aristóteles vai entender como a arqué de Anaximandro, então o princípio desse vir a ser contínuo, é o que ele chama de apeiron, né? Então o indefinido, o ilimitado, aquilo que não tem pera, né? Aquilo que não tem definição mesmo, né? Que não tem limite. Numa reflexão extremamente abstrata, que eu trago aqui rapidamente nessa referência do Aristóteles lá da física. O Aristóteles diz aí, na tradução do Carlos Alberto Louro Fonseca: 2 tipos de explicação são dados pelos físicos: os que fizeram uno o corpo subsistente, quer seja um dos 3 elementos ou uma outra coisa que é mais densa do que o fogo e mais sutil do que o ar, geram tudo mais por condensação e rarefação, fazendo assim a pluralidade dos seres. Mas os outros dizem que os contrários se separaram do uno, estando nele presentes, como afirmam Anaximandro e todos os que admitem a unidade e a multiplicidade, como Empédocles e Anaxágoras, pois também estes separam tudo mais da mistura. Não me interessa a referência aqui aos outros autores nessa altura, o que interessa é essa ideia de que, então, para Anaximandro, a origem, né, do vir a ser de várias coisas que nós experimentamos na nossa realidade circunstante é esse indefinido. E vejam como ele coloca, então, o vir a ser a partir desse indefinido num fragmento que está lá presente na obra de Simplício. Tá? É o fragmento de Dioscrans B1, né? Então o primeiro fragmento de Anaximandro, que é o número 12. Vocês sabem que essas siglas funcionam assim: Dioscrans é o nome da coleção, 12 são os responsáveis por coletar esses fragmentos, 12 é o número equivalente a Anaximandro, B é o fato de que é um fragmento considerado direto dele, da autoria dele, e 1 é o número desse fragmento. Então, é o primeiro fragmento de Anaximandro da coleção Dioscrans. Diz aí: uma outra natureza ápero, de que provém todos os céus e mundos neles contidos. E a fonte da geração das coisas que existem é aquela em que a destruição também se verifica segundo a necessidade. Aí começa o trecho propriamente de Anaximandro. Segundo a necessidade, pois pagam castigo e retribuição umas às outras pela sua injustiça, de acordo com o decreto do tempo. Sendo assim que ele se exprime em termos assaz poéticos. Então vejam, o próprio Simplício, que é o comentador aí, diz que, né, tem uma dimensão poética dessa expressão, mas o que a tradição busca entender é, né, o que é essa ananke, essa necessidade, segundo a qual as coisas que vêm a ser precisam ser castigadas e retribuir, né, a injustiça que, de certa forma, cometem, de acordo com um decreto do tempo, deixando de ser, fenecendo. Né? Na leitura do Nietzsche, há aqui uma visão extremamente pessimista, segundo a qual as coisas vêm a ser, cometendo, nesse ato mesmo de vir a ser, uma injustiça contra esse indefinido, porque elas se definem, né? Elas ganham definição, e segundo a ordem do tempo, elas inevitavelmente precisam pagar por isso, retribuindo a injustiça cometida com a injustiça que é deixarem de ser. Tá? Então, vejam, para Nietzsche isso é importante, assim, em termos da reflexão que ele vai propor sobre os pré-socráticos, porque Anaximandro parece para ele perigosamente próximo de um pessimismo quase nihilista, tá? Que levaria a uma espécie de inação
face a essa realidade mutante, constantemente mutante, que o entorna. Mas, segundo Nietzsche, ele ainda preserva, né, alguma coragem nesse enfrentamento dessa realidade. É óbvio que a gente não tem tantos fragmentos assim, mas o notável é como a linguagem para expressar esse vir a ser é moral. Moral no sentido de ela entende o fenecimento, né, o perecimento, como um castigo. E o Nietzsche vai perceber ecos disso em formulações posteriores e vai ler Demócrito como alguém que responde a isso. Que, de certa forma, está ecoando essa acusação de que o vir a ser é uma injustiça perpetuamente cometida contra o Apeiron. A gente teria que, obviamente, trazer aqui para discussão ainda Parmênides, né, com os apontamentos que ele faz sobre o Uno, né, as reflexões de ordem ontológica, com desdobramentos, consequências importantes para aspectos propriamente epistemológicos, mas eu vou destacar apenas o que o Nietzsche entende como, então, a resposta de Demócrito a esse entendimento delineado ali pelo Anaximandro. Na passagem que está aqui na tela, né, então, Dioscrans 67, que é o número de Demócrito, são os testemunhos acerca daquela figura. Então, testemunho de número 6 acerca de Demócrito, está lá na Metafísica de Aristóteles. Temos o seguinte: Leucipo e seu companheiro Demócrito sustentam que os elementos são o cheio e o vazio, aos quais dão o nome de o que é e o que não é, respectivamente. Vejam, dois elementos: cheio, o que é; vazio, o que não é. O que é cheio e sólido, o que não é vazio, sutil. Visto o vazio existir em não menor grau que o corpo, segue-se que o que não existe menos do que o que é. Os dois juntos constituem as causas materiais das coisas existentes. E tal como aqueles que fazem uma só da substância fundamental, geram as outras coisas por intermédio das suas modificações e postulam a rarefação e a condensação como origem dessas modificações. Assim também estes homens dizem que as diferenças entre os seus elementos são as causas das outras coisas. Segundo eles, essas diferenças são três: forma, ordem e posição. O ser, dizem eles, difere apenas no ritmo, no contato e na revolução. O ritmo é a forma, o contato é a ordem e a revolução é a posição. É que A difere de N na forma, AN de NA na disposição e Z de N na posição. Esse final é um pouco rocambolesco, assim, difícil de entender numa primeira leitura, mas é basicamente a ideia de que os átomos têm determinadas formas, né? Então, em que medida A difere de N? Os dois são compostos ali por uma espécie de triângulo, mas ao invés de o traço que atravessa esse triângulo no meio, formando o A, vir dessa forma, no caso do N, ele vem saindo dali de baixo, né? Então ele tem essa diferença de forma. Átomos diferem nas suas formas, mas diferem também nas suas ordens, nas ordens em que eles estão organizados, né? Então AN é diferente de Na só na ordem, né? E por fim eles podem diferir ainda na posição. Então, né, na posição em que eles se encontram no espaço. Z, a princípio, tem a mesma forma, tem a mesma disposição, mas não tem a mesma posição que N. Tá? Então, todos os fenômenos que são experimentados pelo ser humano são reduzidos da perspectiva dessa teoria do átomo, delineada por Leucipo e continuada por Demócrito, com base nesses dois princípios fundamentais que são o átomo e o vazio. Os átomos se organizam de diferentes formas segundo esses princípios básicos aqui, né? A forma deles, a ordem deles e a posição, e eles se movimentam nesse espaço vazio,
fazendo com que diferentes fenômenos venham a ser, deixem de ser, sejam percebidos, inclusive em interações entre átomos, por nós, das mais diversas formas possíveis. Vejam algumas implicações da hipótese dos átomos. Aqui mencionando mais passagens da coleção de Euskans acerca de Demócrito. Leucipo diz no livro sobre o espírito: nenhuma coisa se engendra ao acaso, mas todas a partir de razão, logos, e por necessidade, ananke. Vejam, se todos os fenômenos podem ser entendidos numa lógica de interação entre átomos que se movimentam no vazio, tudo aquilo que acontece, eu estou falando aqui agora, vocês estarem me escutando aí, onde quer que vocês estejam, haver um ar-condicionado ligado, uma câmera que funciona e consegue transmitir um sinal via internet para minha imagem chegar aí, tudo isso não se deve ao acaso, mas pode ser entendido dentro de uma cadeia de consequências de interações físicas, né, por meio dos átomos, aptas a serem entendidas numa chave de razão e necessidade. Se a gente fosse remontando, né, cada um dos elementos desse momento, a gente entenderia como isso se insere dentro de um todo muito mais amplo e, nesse sentido, necessário. Na passagem seguinte, né, isso já começa a soar, para quem está familiarizado com a noção de eterno retorno do mesmo de Nietzsche, com uma concepção que está lá. Tá? Mas veja a passagem seguinte, que é um testemunho sobre Demócrito. Dizem nada se produzir do acaso, mas existir uma causa determinada de todas as coisas que nós dizemos que se produzem espontaneamente ou por acaso. Isso é fundamental para Nietzsche. Tá? A ideia de que Demócrito tenta reduzir todas as experiências circunstantes a uma interação, ou a interações que podem ser racionalmente compreendidas a partir desse jogo entre átomos e vazio, né? Átomos se movimentando no vazio. Vejam o que o Gutierrez Girardot vai propor então, com base aí, né, nesse breve lembrete que eu fiz de quem foi Anaximandro, quem foi Demócrito, sobre o materialismo de Demócrito como antídoto para a filosofia do século XIX, ou de algumas das suas tendências pelo menos. La ética democritiana busca, tal como la vio fragmentariamente Nietzsche, ese equilibrio en máximo grado que permita sentirse en el mundo como en un iluminado recinto. Esta iluminación, no la fe en el sistema, es la fuente de la poesía que irradia el Abderita, Demócrito. La misma iluminación y su poesía llevan al atomista a reconocer que el recinto está en el más acá, y por eso apunta Nietzsche sobre el materialismo de Demócrito. Satisfácete con el mundo dado, tal es el canon del orden ético que creó el materialismo. Satisfácete con el mundo dado. Eso no es rechazo del ideal, sino limitación sobria. En esta satisfacción admirada por Nietzsche parecen resonar las invocaciones con las que Marx y Kierkegaard, con libertad intención, pedían a la filosofía que volviera sus ojos al hombre concreto, al ser real. Então vejam aqui essa ideia de que o materialismo de base atomista proposto por Demócrito se volta para os fenômenos da realidade física circunstante e tenta entendê-los sem grandes abstrações, sem grandes esquemas complexos, mas se voltar para aquilo que está em volta e compreender, né, as interações de aspectos propriamente físicos desses fenômenos. Isso parece para Nietzsche extremamente interessante, extremamente elegante enquanto sistema filosófico de pensamento racional, que, por um lado, expurga elementos mitológicos, não quer saber, né, de mitologização de qualquer ordem, de ficar contando historinhas, narrativas, tudo se reduz a um esquematismo muito
estrito, mas ao mesmo tempo, por isso mesmo, evita que a razão queira ir para muito além de onde pode ir. Né? Não tem esquemas mirabolantes para tentar compreender aí, digamos, o bem, né? Então tem algo de uma espécie de limitação ali própria dessa compreensão, vamos chamar científica, proposta por Demócrito na leitura do Nietzsche. E isso aponta, na leitura feita pelo Nietzsche, para um certo fim da humanitas, de um entendimento do ser humano enquanto transcendental, enquanto aquele que alcança valores transcendentais no sentido de que justamente transcendentes à matéria. No final das contas, essa visão materialista proposta por Demócrito e de certa forma admirada por Nietzsche, ela traz a discussão dos valores para a Terra, né? Para a sociedade, para as disputas entre agentes humanos. E aí qualquer idealização mais ampla, né, do ser humano enquanto aquele dotado de valores supra-históricos ou transhistóricos é totalmente irrelevante, é desmascarado enquanto uma impossibilidade. É nesse sentido que o autor vai dizer então, Nietzsche va más allá de esta petitio. No solo rechaza al hombre abstracto de la humanitas, al hombre mediocre, hecho retazos de los derechos del hombre, sino que tácitamente rechaza la humanización concreta, religiosa y social de Kierkegaard y Marx, y en vez de proclamar o proyectar cualquier humanización, afirma la unidad del hombre con la naturaleza, el desarrollo de la subjetividad libre, es decir, no sujeta a sociedad o religión, en el terreno de lo natural que es el verdadero hogar del hombre. La unificación llega al punto de negar a la humanitas el carácter que distingue al hombre de lo natural, o dicho de otro modo, afirmar que el hombre es completamente naturaleza em suas mais altas e nobres forças. Vejam, a importância de Demócrito está justamente nisso, na capacidade de compreender o ser humano sem transcendência. Sem transcendência por quê? Porque reduzido, né, redutível e reduzido aos aspectos mais propriamente fisiológicos da sua existência. Em Demócrito, aos aspectos da sua composição em átomos, tá? Átomos que, inclusive, permitem, né, a fabricação, de certa forma, de pensamentos na cabeça, de certas sensações, das percepções, da visão, da audição, né, desses fenômenos que nos chegam e que são percebidos a partir de contatos, interações atômicas, tá, entre os átomos. Para Nietzsche, né, a questão não é colocada exatamente nesses mesmos termos, mas a projeção do homem na natureza, a partir da atenção aos aspectos fisiológicos que compõem o ser humano, e que nesse sentido tiram do pedestal a razão, como se estivesse, né, para além dessas condicionantes materiais mesquinhas, né, do corpo humano, das suas necessidades básicas e tal, é algo que, segundo a proposta do Gutiérrez Girardot, e que eu começo a entender cada vez mais nesse sentido mesmo, bebe de fato dessa frequentação de propostas atomistas de Demócrito e outros, tá? Epicuro um pouco, Lucrécio também, sobretudo na forma como essa tradição materialista vai ser lida lá pelo Lang. Logo mais eu vou fazer alguns apontamentos aqui de referências bibliográficas para quem quiser explorar essas questões. E vejam que um desdobramento básico dessa proposta, né, de entender o homem sem transcendência, a partir de uma abordagem propriamente fisiológica, tem por implicação entender a ética sem transcendência. De entender a ética como um estudo fisiológico.
a ética como uma física. E aí, sempre que a gente usar essa palavra física, é importante lembrar da etimologia, physis. Physis é a natureza, é aquilo que nasce, né? o vem a ser propriamente natural. E o que significa entender a ética como física? Vejam o trecho do Girardot. Tales presupuestos, es decir, el hombre como naturaleza, los encuentra Nietzsche ejemplificados en fórmula concisa en el pensamiento de Demócrito y se puede enunciar diciendo que la ética es física. Ello es lo que Nietzsche preferentemente llama crueldad. La dinamis de la naturaleza, la vorágine de los átomos, son el mundo de la guerra y de la lucha en la ética. La lucha es en esta atmósfera hirviente de la humanidad griega, tal como la ve Nietzsche en las tremendas leyendas teogónicas, la salud y la salvación. La crueldad de la victoria es la cumbre del júbilo de la vida. Vejam como essa projeção da vida humana numa chave fisiológica, então de interação de elementos físicos, que no caso de Demócrito são átomos, mas que no Nietzsche vai acabar ganhando a feição, né, de interação entre vontade de potência, então, jogos dessa vontade, dessa vila, tira toda a transcendência possível de uma discussão moral, de uma discussão ética. Não há valores que transcendem. O que há é disputas. Disputas de forças ou disputas de átomos, né? Interações entre átomos, interações entre forças. E a ideia de crueldade aparece justamente porque prevalecem aqueles que são capazes de dominar os outros. Tá? Daí um aspecto muitas vezes para nós difícil de encarar da filosofia nietzschiana, que é essa espécie de compreensão de que essas interações podem eventualmente ser entendidas da perspectiva do que é a vitória, né? entre os disputantes. Mas o que eu gostaria de explorar aqui com vocês, porque, né, a vontade de potência ou a vontade de poder, enquanto um dos pilares da filosofia de Nietzsche, é algo muito posterior. Tá? Ele, nesse momento aqui, a gente está lendo textos de 1869, 1870, 1871, a gente vai chegar até alguma coisa ali por volta de 1875. Mas a gente está falando do que os estudiosos costumam considerar assim, a obra de juventude do Nietzsche. Ele ainda atua como professor de filosofia clássica na Basileia, ele não esboçou, né, a ideia de eterno retorno do mesmo, de vontade de potência, desses conceitos ou dessas noções que são mais conhecidas do pensamento tardio do Nietzsche. Mas vejam como, lendo só Demócrito, a gente escuta ecos nietzschianos em algumas passagens. Aqui, dessa interação entre vida e arte. É o fragmento 115 de Os Crãs de Demócrito. O mundo é uma cena, a vida um párodo, entras, olhas, partes. A tradução é minha, né, em grego, ho cosmos skene, hobios parodos, elthes eides apeltes. É inclusive bonito, né, em termos de composição poética, a ideia do mundo da vida como um teatro, né, o teatro mundi, assim, o mundo como um teatro. A gente o frequenta como membro aí de um coro, né, um coro que é a comunidade humana. A gente entra quando os átomos que compõem o nosso corpo, né, na sua completude, se juntam. A gente olha e participa desse teatro enquanto esses átomos permanecem unidos, e quando por algum motivo eles deixam de estar coligados no que é a nossa vida, a gente parte. E parte pode ser literalmente
se parte, né? Se divide assim. Vejam mais ecos nietzschianos em Demócrito aqui em termos de educação. Fragmento 33 de Demócrito na tradução da Ana Lia Amaral de Almeida Prado. A natureza, physis, e a instrução, de Darré, são algo semelhante, pois a instrução transforma o homem, mas transformando-o, cria-lhe a natureza. Physiopoiei. Aqui a gente poderia dizer que foi algo escrito pelo Nietzsche, tá? Assim, é impressionante essa ideia da instrução como algo, né, o Nietzsche diria Bildung, como algo de um homem que se transforma enquanto se forma e que nesse processo de autoformação, de autotransformação, cria para si uma natureza. É algo profundamente otimista, tá? Assim, na capacidade de intervenção humana sobre si mesmo, de autocontrole. Mas tem ali, né, uma espécie de sabor do que é o projeto nietzschiano do Übermensch, né, desse super-homem, desse além do homem. Um homem que é capaz de se formar em vista de, né, um futuro. Outras passagens aqui ilustram também temas que a gente escuta em Nietzsche. O fragmento 65 de Demócrito diz: é preciso exercitar-se na sabedoria, mas não na polimatia. Então ele contrapõe polinoien, então a prática da noesis, da razão, contraposta à prática do estudo, vamos chamar assim, livresco, tá? do conhecimento enciclopédico. Mais vale ser alguém sábio, que conhece não tantas coisas, mas é capaz de raciocinar bem, do que alguém que tem um conhecimento infinito, mas não consegue articular esse conhecimento de forma instigante. E a última passagem aí, fragmento 183, na minha tradução: pode haver inteligência, xynesis, entre os jovens e haver falta dela entre os velhos, pois o tempo não ensina a pensar, mas apenas a educação oportuna e a natureza. Então, vejam esses dois temas importantes aí da educação, né, a criação e a natureza, como aquilo que distingue a inteligência, que permite o florescimento da inteligência. Isso está dito então em Demócrito e me parece ecoar muito Nietzsche. E aqui o último eco, né, que eu vou apontar para vocês de Nietzsche em Demócrito. Vejam, né, eu estou cometendo um anacronismo crasso aqui, né, dizer que há ecos nietzschianos em Demócrito. Mas o que eu faço por meio desse expediente é basicamente dizer, olha, o jovem Nietzsche leu esses fragmentos várias vezes, estudou esse material durante muito tempo, logo mais eu comento sobre isso, porque ele pretendia organizar o que é chamado os Democritia, tá? Os escritos de Demócrito, os fragmentos de Demócrito, e ele começa esse empreendimento de forma extremamente cética, achando que a antiguidade atribui a Demócrito um tanto de escrito espúrio, mas pouco a pouco ele começa a ver o sentido entre os fragmentos e as obras atribuídas que não foram transmitidas, então a gente não tem essas obras completas, mas ele começa a ver o sentido, as relações entre a teoria do átomo, aspectos éticos, aspectos de uma compreensão de mundo, e inclusive nessa chave, às vezes otimista, às vezes pessimista. E é curioso então que em pensamentos posteriores de Nietzsche, muitas vezes sem qualquer referência a Demócrito ou ao atomismo, a gente perceba isso que eu estou chamando então da presença de Demócrito, né? Esses ecos nietzschianos que a gente encontra, né, de um Nietzsche tardio na leitura do Demócrito. O último deles, então, fragmento 9, na tradução da Ana Lia Amaral de Almeida Prado: por convenção existe o doce e por convenção o amargo. Por convenção o quente, por convenção o frio, por convenção a cor. Na realidade, porém, os átomos e o vazio.
Nós, porém, realmente nada de preciso apreendemos, mas em mudança, segundo a disposição do corpo e das coisas que nele penetram e chocam. Vejam, há um certo pessimismo aqui, né? Daí a admiração que o Nietzsche tem por essa razão, né, de certa forma delineada no sistema atomista, porque ele propõe então que os conhecimentos que nós somos capazes de depreender por meio dos sentidos, que no final das contas são os únicos por meio dos quais nós adquirimos algum conhecimento de mundo, são sempre ilusórios, porque são sempre convencionais, convencionais entre os homens. A gente, no final das contas, não apreende nada de preciso, mas tudo sempre em mudança. Há um legado de Heráclito no pensamento de Demócrito, tá? E essas coisas começam a fazer sentido quando a gente entende isso. Esse vir a ser perpétuo de átomos em movimento no vazio ecoa Heráclito. Ecoa, inclusive, sobretudo o Heráclito de Nietzsche, que é um Heráclito, sobretudo, do movimento, tá? De um vir a ser perpétuo, e não tanto um Heráclito da tensão entre o devir e o ser, entre a permanência e essa constante mudança. O Nietzsche, o Heráclito do Nietzsche, é um Heráclito, sobretudo, do devir, de um devir constante. E é ele que o Nietzsche valoriza na leitura feita do Demócrito. Inclusive porque o ponto de distanciamento que Nietzsche vai ter com relação a Demócrito, menciona aqui logo na sequência, diz respeito à base da teoria do conhecimento de Demócrito, que na visão nietzschiana é idealista. Idealista por quê? Porque postula essa ideia de átomo, essa ideia de vazio, e sobre uma ideia que é totalmente inapreensível, que é totalmente transcendental, porque o átomo não existe aqui, né? Não tem a percepção de átomo, é impossível ter a percepção de átomo. Ele constrói toda uma teoria do conhecimento que reduz todos os fenômenos a essas duas ideias, átomo e vazio. Então, isso é problemático da perspectiva nietzschiana, exatamente porque é uma espécie de protos-pseudos, né? Uma primeira mentira, com base na qual todo o sistema é construído. O sistema não volta a revisitar essa mentira, mas tem uma espécie de engano da razão ali na base do sistema. E isso fica muito claro, né, digamos, o que vai aparecer como problema para Nietzsche no fragmento 11 de Demócrito, aí na tradução da Analia. Há duas espécies de conhecimento, um genuíno, outro obscuro. Ao conhecimento obscuro pertencem no seu conjunto vista, audição, olfato, paladar e tato. O conhecimento genuíno, porém, está separado daquele. Quando o obscuro não pode ver com maior minúcia, nem ouvir, nem sentir cheiro e sabor, nem perceber pelo tato, mas é preciso procurar mais finamente, então apresenta-se o genuíno, que possui um órgão de conhecimento mais fino. Aqui a alusão é, obviamente, à inteligência, né, ao nous, ao axionesis, a um desses derivados que tem a ver com o aparato cognitivo humano, por contraposição aos sentidos. Isso é extremamente problemático para Nietzsche, né, essa ideia de que os sentidos são enganosos, porque justamente a possibilidade de chegar à ideia do átomo não pode prescindir dos sentidos. Então, daí um certo afastamento, as críticas mais abertas que Nietzsche faz a Demócrito e aos herdeiros dele, Epicuro, Lucrécio, vão explorar justamente esse problema, né, de um protos pseudos, uma primeira mentira, que não é encarada enquanto tal pela razão, portanto de um auto-engano da razão, que acaba por virar as costas para as experiências sensoriais, as experiências de mundo que efetivamente se tem, e faz isso em prol de uma idealidade, né, de um arranjo idealizado, que é essa organização entre átomos e vazio. Tá?
Eu sei que foi muito rápido, logo mais a gente vai concluir a apresentação do livro do Rafael Gutierrez Girardot, mas aqui a gente encerra, digamos, os apontamentos sobre Demócrito. Quem tiver interesse em se aprofundar um pouco sobre Demócrito, lá no meu canal tem esse vídeo chamado Entre Mitos e Logos no Período Clássico, Demócrito. É uma exposição de 1h30. Eu passo por alguns desses fragmentos que eu já mencionei aqui, mas por muitos outros. A gente entra na questão de Leucipo e eu menciono outros aspectos aí do legado de Demócrito para o pensamento antigo, sobretudo. Para pensar nas relações entre Nietzsche e Demócrito, eu li alguns trabalhos que eu menciono aqui rapidamente para vocês, caso alguém queira se aprofundar em alguma parte. O primeiro deles é um capítulo do livro do James Porter, né, Nietzsche and the Philology of the Future. O segundo capítulo se chama The Poetry of Atomism and the Fictions of Philology. E nele o James Porter vai ler o trabalho de Nietzsche como jovem filólogo, tentando fazer uma edição crítica, extremamente cética a princípio, do repertório, né, dos fragmentos de Demócrito. Ele a princípio pretendia considerar espúrios vários fragmentos, várias atribuições de obras que a antiguidade fez a Demócrito, na chave do que o Valentin Rose fez para Aristóteles, né, com o Aristóteles Pseudepígrafos, que é uma obra muito admirada pelo Nietzsche, ainda que ele reconhecesse problemas graves ali numa filologia tão hard, né, filologia tão cética no trato das fontes antigas. Mas o Porter mostra então como esse projeto inicial de edição dos Democritia de Nietzsche pouco a pouco se converte numa profunda admiração, sobretudo a partir da leitura que ele faz da história do materialismo do Langer. E o Nietzsche é pouco a pouco convencido de que, na verdade, a antiguidade não atribuiu tantas obras espúrias assim a Demócrito, mas muito mais impediu que essas obras fossem efetivamente transmitidas no caráter disruptivo que elas tinham, né, com base aí na filosofia atomista, né, no sistema atomista de pensamento, para tradições filosóficas concorrentes. Platão, Aristóteles e depois os estoicos, por exemplo. Então, ele acaba, de certa forma, revalorizando Demócrito como um perseguido da história e, nesse sentido, se identificando com ele. É uma das propostas do James Porter. Inclusive, no terceiro capítulo desse livro do Porter, ele vai se voltar para questões de ritmo e metro, tentando entender, inclusive, em que sentido os estudos sobre o átomo, né, o atomismo de Demócrito, têm implicações para entender as propostas de Nietzsche sobre ritmo. Um ritmo que muitas vezes é fisiológico, tá? Um ritmo da natureza. A Jessica Berry tem esse texto curto, Nietzsche and Democritus, The Origins of Ethical Eudaimonism. Não achei um texto tão interessante. Ela vai basicamente tentar mostrar como a dimensão ética do atomismo de Demócrito, no que é a eutimia, essa noção de felicidade como sucesso, como estar bem, se sentir pleno, não é incompatível com alguns dos objetivos que Nietzsche postula, mesmo em seu pensamento posterior, pensando aí numa ideia de superação do homem, né? Superação de si e tal. Mas eu de fato não achei esse texto tão instigante. O da Nina Power, On the Nature of Things, Nietzsche and Democritus, é muito bom, vale muito a pena ser lido. Ele bebe no texto do Porter e aponta questões muito interessantes ali que eu tentei explorar aqui na exposição com vocês. Tá? Então, algo do que a Nina
Power propõe foi trazido já na exposição. Eu recomendo a leitura desse texto para quem tiver interesse. Ela vai justamente mostrar ali confluências entre o sistema de Demócrito e o que é o futuro pensamento de Nietzsche. Tá? Ela se baseia ali nos escritos de juventude, mas ela aponta esses desenvolvimentos posteriores. O texto da Barbara Stiegler, eu mencionei um pouco antes do início da aula, é fabuloso. É um texto muito claro, muito bom. El joven Nietzsche y la ciencia, el caso de Demócrito. Um texto originalmente escrito em francês, mas aqui na tradução para o espanhol. Ele mostra como esses impulsos científicos de conhecimento da verdade, que a gente detecta em alguns momentos da obra do Nietzsche, são totalmente harmônicos com os interesses que ele tem por manifestações artísticas, por aquilo que seria da ordem de uma intuição que aponta para a vontade, não havendo, portanto, contradição entre esses impulsos para a verdade numa chave filosófica ou científica e esses impulsos para uma intuição artística, que a gente pode pensar tanto em termos biográficos, né, no caso do Nietzsche, isso aparece em vários momentos da obra dele, mas tematizados também enquanto problemas, tá? Porque, segundo a Barbara Stiegler, o Nietzsche nunca abre mão de uma aquisição do criticismo kantiano no que diz respeito à limitação radical de até onde a razão consegue ir. Para Nietzsche, isso é fundamental. O exercício racional, quando ele é levado às últimas consequências, ele precisa reconhecer que chega num ponto a partir de onde ele não consegue mais seguir adiante. Então, tem limites. Esse limite pode ser, né, o conhecimento da coisa em si, em termos kantianos. Apesar de um certo fascínio por Schopenhauer, o Nietzsche vai justamente questionar o movimento que Schopenhauer ensaia, né, e concretiza de uma espécie de salto de coincidência entre essa coisa em si e a razão, por meio de certas estratégias que, mais uma vez, o Nietzsche entende e de certa forma até admira, né, no elogio da música, no elogio, no caso do Nietzsche, da dança, movimentos estáticos de saída de si, mas ele justamente entende que tanto a filosofia numa chave, né, de razão e ciência, quanto a expressão, né, emotiva, humana, numa chave aí de expressão artística, da vontade, confluem no que é justamente a demonstração dos limites da razão, da capacidade humana de compreender os fenômenos em torno, e por isso a necessidade de outros aspectos da vivência humana que não a razão para uma vida mais plena. Então, assim, eu recomendo muito esse texto da Barbara Stiegler. Sei que o título dá a entender assim, um recorte muito específico, mas ele é ótimo, cristalino. E o artigo da Laura Rodrigues Frias, que participou do nosso evento, né, As Antiguidades de Nietzsche, é muito interessante. Nietzsche, herdeiro de Demócrito, nas pegadas do materialismo inaugural. Ela vai repertoriar as passagens da obra de Nietzsche em que ele menciona Demócrito. Ela bebe muito do texto da Nina Power e do texto da Barbara Stiegler e, de certa forma, propõe ali conclusões, né, amarrações do que as outras tinham proposto. Tá? Então, para caminhar rapidamente aqui para a conclusão dessa exposição, nas sessões 16 e 17, Nietzsche vai falar de melos e epos, tom e metro, ritmo e melodia. São pares, por assim dizer, conceituais. O autor vai entender aí como se impõe para Nietzsche a questão da tragédia, entre a tragédia antiga e a moderna. Né? Então, Ésquilo, Sófocles, Eurípides, por um lado, e Wagner, por outro, com a ópera. Entre a filologia e a filosofia. Entre o materialismo e o idealismo. A abordagem de Nietzsche se dá em termos mistos, refletindo sobre a presença do melos e do epos nos desenvolvimentos da tragédia,
e esses seriam outros nomes para Dionísio e Apolo, assim como entre estética, fisiologia, religião e política. A proposta do autor é justamente entender como Nietzsche recorre a esses pares conceituais, tensionando-os não para escolher um em detrimento do outro, mas para mostrar que justamente a tensão entre eles é produtiva. O Nietzsche critica muito radicalmente o anacronismo de reflexões filológicas alemãs sobre questões métricas antigas, porque os filólogos projetavam um sistema métrico de acentuação tônica própria das línguas modernas, né, sobretudo ali do alemão, nessas línguas antigas que seriam tonais, né, que seriam melódicas e teriam muito mais a importância da duração em termos de uma marcação de metro. Mas enfim, esses são detalhes. O autor aponta algo que está lá naquele livro do James Porter que eu mencionei já, do ritmo como uma manifestação do jogo de forças da physis. Então tentar entender ali como as reflexões de Nietzsche sobre o ritmo têm relação com as suas reflexões sobre o átomo, o sistema atomista de Demócrito. Entre antagonismo e conciliação, o jogo. Vejam que aqui a gente está caminhando para o final. Como eu disse, na forma como Nietzsche aborda a tragédia, mas também como ele aborda outros aspectos a que ele se dedica, muito mais do que entendendo as estruturas que estão em jogo na configuração de um determinado fenômeno, decidir por uma delas, sobretudo quando se tratam de dicotomias, em detrimento da outra, não é o procedimento adotado por Nietzsche. Para ele interessa muito mais ver a tensão entre os polos dessas dicotomias e explorar essa tensão numa chave, né, da disputa, da polêmica, do agon, de forma produtiva. O autor diz aí: es entonces evidente que el problema central de Nietzsche no solo lo constituye el puro antagonismo, sino la oscilación de ese antagonismo, es decir, el modo como se concilia y en la conciliación se rechazan el tono y el metron, el ritmo y la melodía, la acústica y la óptica, la embriaguez y el sueño, la cosa en sí y la apariencia cognoscible, la excitación y la contemplación, la escultura y la música, el individuo y la masa, en una palabra, las formas prévias de Apolo e Dionisos. Aqui a gente tem, então, esses pares dicotômicos, como eu disse. Às vezes, uma leitura apressada do Nascimento da Tragédia dá a entender que ali se trata, né, de entender a tragédia como uma manifestação puramente dionisíaca, mas para Nietzsche é a tensão entre elementos apolíneos e dionisíacos, entre elementos tônicos e métricos, rítmicos e melódicos, que produz a tragédia enquanto esse espetáculo que tem música, que tem poesia, que tem uma ação de dança, que tem uma movimentação de palco, máscaras, etc., um movimento de saída de cima, de afirmação ali do indivíduo que é o herói, na sua contraposição ao coro, né, ao público presente. Então, pensando nessas estruturas tensionadas mais do que privilegiando uma em detrimento das outras que o Nietzsche procede. E o autor vai concluir, portanto, dizendo que o agon, na concepção de Nietzsche, se configura como uma espécie de abertura a essa alteridade. A grande questão é entender que alteridade é essa, como a gente comentava nas duas últimas aulas. Não é qualquer alteridade, porque uma interação em que uma disparidade entre aqueles que estão na disputa seja muito grande, não é mais uma disputa, é simplesmente um massacre, né? Então, o agon tem que ser entre adversários de estatura mais ou menos equiparável. Então, vejam o que ele diz aí. Por encima de las diferencias que separan la dialéctica hegeliana de la de Nietzsche, las dos tienen de común la idea de la absorción o, si se quiere, de la modificación que en el encuentro sufren los elementos opuestos sin perder por eso su singularidad. Del encuentro señor-esclavo surge modificada la conciencia como conciencia de sí. Del encuentro del genio con el genio,
emerge el instinto guerrero modificado en nobleza, en estética. El juicio, que en última instancia es el agón, entendido como decisión, es por eso un juicio estético, pero en cuanto es un juicio del instinto, es decir, de la naturaleza, es um juízo universal. Então vejam, ele aproxima a dialética hegeliana da dialética de Nietzsche, ainda que no caso de Hegel ali se trate, né, desse encontro senhor-escravo. Então tem, obviamente, uma disparidade entre esses que entram no agon. No caso de Nietzsche, se trata um agon entre iguais, né, entre gênios. O interesse do Nietzsche nessas figuras de exceção como a gente dizia em algumas aulas, é colocar a régua da disputa lá no alto. Daí o aristocratismo que a gente eventualmente menciona da visão de Nietzsche, né? A ideia de que a disputa entre os melhores é aquilo que promove uma transformação em vista de um bem e não uma transformação em vista de um mal. Porque uma disputa que ocorresse entre, digamos, sei lá, os piores artistas só levaria a uma espécie de decadência da arte e não a uma superação, a um tipo de manifestação cada vez mais refinada. Mas na leitura que o Gutierrez Girardot faz, justamente, essa disputa que a gente poderia dizer ser de um campo estético, ela ganha uma projeção propriamente fisiológica. Porque o que está em jogo são disputas de instintos. Se a gente quiser usar o jargão posterior, disputas de forças, né, de vontades de potência, vontades de poder. E aqui a gente começa a ver como, né, a filosofia de Nietzsche se amarra em torno dessa noção de disputa, de agon, de um encontro que é conflituoso, que é polêmico, com essa alteridade. Daí ele dizer, então, que o dionisismo trágico proposto por Nietzsche pode ser entendido a partir de uma máxima apolínea revista. Se lá no templo de Delfos a gente tem o Gnothi Sauton, né, conheça-te a ti mesmo, o dionisismo trágico de Nietzsche inscreve um conheça-te no teu inimigo. E o autor termina dizendo, portanto, al elevar Nietzsche el agón, el juego olímpico, la disputa de los artistas a principio universal, encuentra en él el cauce por el que puede conducir las dos grandes corrientes de contraposiciones, ritmo, melodía, libertad, necesidad, imagen, tono, etc., que se dan en la realidad. Es decir, que el agón recoge las contraposiciones singulares en la universalidad, que ahora son, pues, dos principios universales, y el agón, como el río de Heráclito, la fuente de la que Nietzsche toma el agua para bautizar las dos figuras, hasta ahora vagas, con los nombres de Dionisos y Apolo. E assim caminha esse livro para o final. Como eu disse, é um livro muito interessante, é impressionante ele ter sido escrito em 1966, o que mostra, né, que essas discussões já estavam aí em pauta já há algum tempo, e que o trabalho de reconhecimento de certos aspectos da filosofia de Nietzsche, apesar, né, desses trabalhos, ainda tem muito que caminhar, porque a gente simplesmente não tinha notícia de um livro desse, pelo menos eu não tinha, nunca tinha visto alguém que o mencionasse antes. Mas espero que a exposição tenha sido interessante. Para a próxima aula, a gente vai fazer a leitura do texto Homero e a Filologia Clássica, do Nietzsche. É a sua preleção inicial, né, inaugural, como professor da Cátedra de Filologia Clássica na Universidade da Basileia, feita em 1869. A gente tem a tradução desse texto para o português, eu vou enviar para vocês, e teremos apoio em outros materiais, mas para vocês eu peço, sobretudo, a leitura do texto do Nietzsche. A minha exposição fica por aqui. Se alguém quiser comentar alguma coisa, o momento é agora. Eu agradeço muito a atenção de vocês.